porque só através da obra de Cristo na cruz podemos ver a tua face em nossos irmãos. Nós te damos glórias, ó Deus, porque a tua palavra nos confronta, a tua palavra nos ensina, nos disciplina, nos traz a verdade, nos mostra a luz, nos apresenta uma ordem, o perdão. Somente por ele podemos contemplar a tua obra em nós e através de nós. Louvado seja o teu nome, por tão grandiosa obra, por tão grandioso amor. Louvado seja o teu nome, Deus, porque o Senhor nos transforma quando nos dispomos a te obedecer. Que a tua graça seja abundante em nós. Nos dê coragem, Senhor, para obedecer e experimentar a tua obra em nós e enxergar a tua face em nossos irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Boa noite, queridos. O ensaio agora é para valer, hein? Boa noite, queridos. Amém. Graças a Deus. Se você não deu boa noite para quem está pertinho de vocês, se você perceber que é papai, fala para ele assim: feliz dia dos pais, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu coração, te dê uma semana repleta de segurança e prosperidade na presença do Senhor. Coisa boa estarmos aqui, irmãos. Já fui alimentado até agora e espero que o Senhor ainda fale aos nossos corações. A Flávia orou por aquelas pessoas que vieram de tão longe visitar os seus pais, familiares, e terão que retornar para Niterói, para Brasília e tantas outras cidades, Juiz de Fora, São Paulo. Então nós louvamos a Deus por esses irmãos preciosos que estiveram aí esse tempo conosco e aproveitamos um pouco deles também, da companhia deles, quero dizer. Muito obrigado. Deus abençoe a você que vai fazer alguma viagem essa semana. Alguns amigos nossos aqui vão viajar e nós estamos desejando em Deus que todas as bênçãos sejam sobre eles. Vamos estar lembrando de todos os irmãos que estarão de viagem. Deus seja louvado por isto. Abramos nossas Bíblias em Lucas, no capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Lucas, capítulo 15, versículo 7. Louvando a Deus já pelo Lucas que veio de Brasília, Samara que veio de Niterói, Carol que veio de Juiz de Fora, o Augusto que veio do Rio de Janeiro, meu filho, que você está? Voltou? Oh, glória, amém. Mais alguém que veio de tão longe aí para visitar o papai e a mamãe? Não estou vendo ninguém. Aqueles que nos visitam nesta noite também, Luiz Guilherme. Nós temos aqui atrás do Celinho uns irmãos preciosos, bom tê-los conosco aqui novamente. O Augusto, que eu já citei, o Gabriel, que já está de casa. Eu acho que todos aqui já são de casa, né? Então vamos ao texto, Lucas capítulo 15. No versículo 7, irmãos, nós encontramos esta palavra dita pelo Senhor Jesus: digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vamos juntos ler este texto? Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que
que não necessitam de arrependimento. Versículos 21 a 24 dizem assim: E o filho lhe disse, o filho pródigo: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, como um pai fala com o filho que ama. Por favor, fala conosco, para o louvor de tua glória somente. Amém. Queridos, este texto tão conhecido de todos nós nos ensina que se quisermos alegrar os céus, se quisermos alegrar o coração de nosso Pai Celestial, se quisermos de verdade alegrar o coração de Deus, o maior presente do Dia dos Pais que podemos dar a Ele todos os dias de nossas vidas, se quisermos de fato trazer regozijo ao coração de Deus, primeiro, precisamos ser encontrados, precisamos ser achados, precisamos tornarmos-nos aos braços de Deus, e por aqueles braços amorosos sermos envoltos. Só assim, de fato, em Cristo Jesus, de volta ao Pai amoroso, podemos, irmãos, mover os céus, provocar um júbilo entre os anjos, uma celebração no mundo celestial, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Haverá mais júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Se quisermos de fato, queridos, sermos agradáveis aos olhos do nosso Senhor, precisamos santificação, mudança de vida, para que haja júbilo no céu. John Newton, 1525, era um vil negociante, comerciante de escravos, vendia gente. Então, em uma de suas missões para comprar mais escravos, foi surpreendido por uma tempestade em alto mar, que fazia e trazia o risco de afundar aquele barco e matá-lo. Então, ele se ajoelhou no convés e orou: ó Deus, salva minha alma, não me deixe perecer neste turbilhão de dor e tristezas e consciências pesadas. Ele se levantou dali e a tempestade emudeceu. Ele entendeu que foi Deus que acalmara aquele mundo em fúria do lado de fora e também do lado de dentro dele.
E o que ele fez? Ele deixou de ser este comerciante de escravos, ele deixou de ser este homem abjeto, ele deixou de ser este vilão, para se levantar dali e ser um dos maiores militantes modernos contra a escravidão. Ombreou com William Wilberforce no parlamento inglês, para que a abolição acontecesse na Inglaterra, e da Inglaterra, irmãos, graçou por todo o mundo um homem arrependido, que trouxe alegria ao coração do Pai. Porque se quisermos alegrar o coração de Deus, precisamos ser encontrados. Doutora Abby Johnson, Estados Unidos, a diretora da maior rede abolicionista, me perdoem, abortista nos Estados Unidos, chamada de planejamento familiar. Esta médica era diretora de uma clínica que se orgulhava de matar as crianças no útero de suas mães. Mas o Senhor Jesus alcançou essa mulher, alcançou esta médica, e ela se levanta dali para formar uma sociedade chamada Então Não Houve. Então não houve mais aborto a partir da conversão de Cristo em minha vida. Não mais servir de instrumento nas mãos desses projetos que desagradam o Pai Celestial. Certamente que sim. Esta mulher se levanta dali para ser uma militante contra o aborto, uma militante pró-vida, e ela conseguiu, através da sua conversão e da sua influência, demover mais de 350 funcionários de clínicas que tinham a mesma visão, e clínicas que faziam esse tipo de atrocidade. E ela escreveu o seguinte: nosso principal objetivo é levá-los a um relacionamento com Cristo Jesus. Se quisermos alegrar o coração de Deus de verdade, irmãos, nós precisamos ser resgatados, encontrados por Ele. Nick Cruz, um dos maiores traficantes de Nova York, um homem vil, maldoso e assassino. Depois que ele encontrou Jesus Cristo, ou Jesus lhe encontrou, este homem inspira o livro A Cruz e o Punhal, e agora ele passa a ser um dos maiores expoentes contra as drogas e as gangues e as marginalidades, e o seu ministério invade o mundo inteiro, com um efeito muito especial sobre a vida dos jovens, principalmente no século passado, tirando de situações de risco milhares e milhares de crianças e jovens que já estavam sendo escravizadas por este mundo tão obscuro. Porque se quisermos alegrar o coração de nosso Deus, precisamos mudar de vida, irmãos. O carcereiro, funcionário público em Filipos, se encarregou de que Paulo e Silas ficassem no cárcere interior, no pior lugar da prisão. Um homem perito em infligir dores, até que o Senhor Jesus entrou no coração dele. Aquele homem que colocou Paulo e Silas no cárcere interior de uma prisão em Filipos, agora leva estes missionários para dentro de casa. Aquele homem que acorrentava pessoas atrás de densas paredes, agora se torna um mensageiro da libertação. Muito obrigado, querido. Aquele homem que infligia dores em seus detentos, agora você o encontra no capítulo 17 do livro de Atos, curando e sarando as feridas de Paulo e Silas.
Porque se quisermos de verdade alegrarmos o coração do nosso Pai, primeiro nós precisamos ser encontrados. Meu amigo, já são exemplos suficientes para que, do ponto de vista deste filho pródigo e deste pai que encontra este homem moribundo, pobre, sujo, maltrapilho, o que o pai mais se alegrava não era com as aventuras que ele tinha para dizer, mas sim do quanto ele precisava de ser encontrado e resgatado por este amor pródigo, este amor que gasta tudo o que tem, este amor que não mede consequências, esse amor que nos ama até o fim e que vai ao extremo por nós. João capítulo 13, versículo 1 diz: e tendo nos amado, nos amou até o fim. Cada centavo, cada gota de sangue. Você já foi, e eu também já fui resgatado por este abraço. O dia do nosso nascimento foi um dia de grande celebração nos céus. Digo o nosso nascimento espiritual, o nosso nascimento em Cristo Jesus. O dia em que o Senhor nos tomou para Ele definitivamente, mudou os nossos corações e nos trouxe de volta para casa. Melhor presente que podemos dar para o nosso Deus é estarmos aninhados nos braços dele. O versículo 22 e 24 também nos diz um pouco mais sobre isso, que se quisermos alegrar o coração de nosso Pai, precisamos aceitar suas condições. Não podemos ser rebeldes, inventivos, geniosos, opinativos. Devemos ser filhos obedientes, cujos corações estão convertidos ao coração do Pai. O verso 22 e 24 dizem assim: o pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa. Você e eu não podemos estar nos braços do nosso Pai com os nossos velhos hábitos. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo. Você e eu não podemos estar nos braços de nossos pais sem nos identificarmos com Ele. Este é um anel familiar, um anel que conta de quem era aquele jovem, a quem ele pertencia. Sandálias nos pés. Os escravos andavam descalços, os homens sem liberdade. Este jovem que saiu de casa almejando liberdade nunca imaginou que seria tão escravizado por suas cobiças, paixões, fantasias e ilusões. Você não pode estar nos braços do Pai descamisado, sem uma identidade e escravizado pelo pecado. Eu não posso. Se nós quisermos estar realmente num modus vivendi que alegra o coração deste Pai amoroso, nós precisamos aceitar as condições dele. E as condições dele é que nos revistamos de um novo homem que não se corrompe, nos revistamos de Cristo Jesus, coloquemos sobre nós, imputemos sobre nós a justiça do Senhor, recebamos o sinete, o anel, a marca, o selo do Espírito Santo, calcemos os pés com o Evangelho da paz, de homens que nunca foram tão livres como agora, que estão aprisionados a Cristo, manietados à cruz, amarrados aos laços de amor de Deus.
Jeremias 29:13. Queridos, de longe o Senhor tem nos abençoado. Buscar-me-eis e me achareis, diz o Senhor, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eis aqui um jovem que precisa aceitar as condições. Ele tem um plano, ele tem um projeto pessoal. Quando ele volta para casa, ele diz assim: lá irei, porque os servos de meu pai comem melhor do que eu que estou aqui. Chegarei lá e conversarei com meu pai para que eu seja como um desses servos, para que eu possa trabalhar para ele, para que eu seja alguém assalariado por ele. Os nossos projetos, quando nos aproximamos de Deus, é só para termos as nossas necessidades aplacadas. No caso do filho pródigo, uma fome que roía o seu estômago. Mas quantos de nós nos aproximamos de Cristo porque sentimos alguma inquietação espiritual, alguma ansiedade? Quantos de nós nos aproximamos de Cristo porque temos a consciência pesada, ou porque queremos ficar bem aos olhos de nossos familiares? Eu não sei quais são os motivos que nos trazem até Cristo, os motivos que nos trazem até o Pai, se não for por um relacionamento íntimo, se não for para buscá-lo e encontrá-lo, se não for para ter comunhão com Ele, todos os outros motivos não serão eficazes. E quando passa a dor, passa também o desejo de ficar. Mas quando você está por Deus, porque Ele se tornou a prioridade da sua vida, tudo passará, mas o amor é eterno. Queridos, você, para alegrar o coração de Deus, para que eu alegre o coração do meu Pai, eu preciso aceitar as condições. Não é do meu jeito, não é de qualquer jeito, não é para qualquer missão. Ele precisa mudar os nossos trapos em vestes de louvor, tirar as nossas vestes de luto e nos revestir de roupas de glória e de celebração. Ele precisa pegar os nossos pés desnudos, sujos e empoeirados, e calçá-lo com toda a dignidade daqueles que andam na presença do perdão de Deus. Ele precisa pegar as nossas mãos calejadas e sujas e criar um contraste de uma graça benevolente que mostra que há alguma coisa atrelada em nós que nos identifica com alguém que este mundo não é digno. Sim, quando este jovem sai de casa, ele já sai morto. Diz a Bíblia que ele vai para a terra distante. Onde fica essa terra distante, pastor? E eu te digo, 1 centímetro longe de Deus. Porque você não mede o afastamento de Deus em passos. O afastamento de Deus é medido em batidas de coração. Não se mede por pegadas, se mede pela indiferença. Porque aquele jovem achou que tinha quebrado regras, mas ele fez mais do que isso. Ele quebrou a confiança do Pai. Ele não quebrou um preceito, ele não quebrou um paradigma, ele não quebrou apenas um mandamento de não honrar o seu pai e a sua mãe, ele quebrou um relacionamento. E a gente não se desvia de Deus caminhando por uma estrada. O desvio de Deus é como alguém que rola por um precipício, e ele já sai de casa morto. O pai diz para o irmão mais velho: o meu filho estava morto. Ele não diz: o meu filho morreu e foi encontrado. Ele diz: o meu filho estava morto. Como expliquei já aqui em outro sermão, às vezes nós achamos que ele estava vivo,
porque ainda havia algum rubor na sua face, alguma cor, como aquela filha de Jairo, quando acabou de morrer, ainda mantinha um calor naquele corpo que já estava entregue às sombras. Ainda ela tinha uma face rosácea, alguma beleza jovial, mas todos já sabiam que era uma questão de tempo esvanecer. Por isso que talvez quando ele saiu de casa, nós nem notássemos que ele estava morto. Quantas pessoas estão na casa do Pai, mas não estão nos braços do Pai? Não se passaram muitos dias ou tempos, e este jovem já se parece tanto com aquele filho da viúva única na cidade de Naim, que morto estava há 20 ou 24 horas, e você já notava a sua degeneração. Quantas pessoas que já se afastaram por alguns metros, alguns espaços, algumas práticas, algumas ideias, algumas afeições das Escrituras, e você já percebe o quanto elas se esfriaram e estão rígidas, já não ouvem a voz de seus pais. Mas ele chegou na degradação máxima de se parecer com um Lázaro apodrecido de 4 dias, porque foi trabalhar entre os porcos. Um judeu trabalhar entre os porcos, irmãos, é o mesmo que um crente se afastar de Cristo, por um dia que seja. Jeremias 2,13, o Senhor diz assim: porque 2 males cometeram este povo, a mim me deixaram o manancial de água viva, e cavaram para si poços que não podem reter água. Meu amigo, meu irmão, se quisermos alegrar o coração de nosso Pai, primeiro precisamos ser encontrados, e gente encontrada não somente muda de vida, mas muda a vida de todo mundo que está em volta dela. Segundo, nós precisamos aceitar as condições. Ele vai nos limpar, Ele vai nos dar uma nova história, Ele vai fazer com que sejamos agora reconhecíveis. Para concluir, você precisa entender, e eu também, que se quisermos de fato dar esse presente para o nosso Deus, nós precisamos levar a Ele aquilo que lhe agrada. Preste atenção, eu vou ser mais claro. Nada alegrou mais o coração deste pai do que aquele filho que foi trazido de volta. Se você é o irmão mais velho da parábola, se você sabe que existe uma coisa que vai alegrar o coração do seu pai, você sabe que não é o seu trabalho, o seu dinheiro, não é a sua sabedoria, não é a sua inteligência, não é a sua perspicácia, desde que tudo isso esteja sendo usado para alcançar vidas para Jesus. Aquele filho mais velho, se soubesse a grande alegria que ia causar no coração do pai dele, ele teria saído estrada fora, procurado aquele irmão perdido, tomado esse irmão nos braços e trazido este irmão à força para dentro de casa, porque se tem alguém que testemunhou a tristeza daquele ancião, foi aquele irmão mais velho, mas ele não fez nada. No dia que o seu irmão voltou, ele não tratou o seu irmão com acolhimento, ainda reclamou: o que ele está fazendo aqui?
O que esse imundo está fazendo aqui? Irmãos, quantos visitantes entram e saem das igrejas, e nós não estamos muito preocupados em mostrá-los o que estamos ouvindo aqui. Quantas pessoas cruzamos com elas diariamente e nunca falamos do amor de Deus? Quantas pessoas estão entre os porcos, na lavagem? E nós sabemos disso. E a gente quer agradar a Deus decorando o versículo bíblico. Amém. Assumindo ministérios na igreja. Amém. Afinando os nossos louvores. Aleluia. Mas a grande e máxima do Evangelho é que se tem uma forma de agradarmos a Deus, é trazermos pessoas para Ele. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam mortas. Porque se eu sei que tem alguma coisa que alegra o meu Deus e provoca júbilo no céu, porque eu me omitiria de fazer isto? A pessoa que mais me ama neste mundo, como ouvimos nesta manhã, é o próprio Deus. Porque eu mitigaria qualquer esforço para não agradá-lo, para não celebrar com júbilo, para não me alegrar com o Senhor. Eu quero que haja um mover no céu, uma celebração explosiva. Eu quero que haja entre os anjos o júbilo e o rejúbilo. E eu já sei que a forma disso acontecer é eu pregar o Evangelho para que pessoas sejam convertidas e alegrem o coração do meu Deus. Meu amigo, nós precisamos ser encontrados, aceitar as condições que Ele quer para nós, porque são as melhores. E fazendo isso, deveremos imediatamente trabalhar para que pessoas sejam alcançadas assim como nós, porque este é o propósito da nossa existência. Como diz o breve catecismo em seu primeiro capítulo, diz na sua primeira pergunta que este é o projeto da nossa existência: glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, alegrar o coração do nosso Deus, fazer com que Ele fique feliz conosco, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Tudo dará certo se estivermos fazendo aquilo que agrada ao Senhor. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Meu amado irmão, nós temos dado feliz Dia dos Pais para os nossos pais e tutores e responsáveis, mas se quisermos dar um feliz Dia dos Pais para o nosso Senhor, precisamos nos entregar a Jesus Cristo. Ele é o irmão mais velho que foi nos buscar, nos tomou nos braços, nos trouxe de volta, porque Ele queria alegrar o coração do Pai dele. E nós precisamos tomar isto como modelo extremo. Como está você neste momento? Eu quero orar com você, por mim e por você. Ó Deus, como Martas e Marias, as irmãs de Lázaro, como Marta, não temos escolhido às vezes a melhor parte, temos sido ativistas, céleres para realizar os nossos projetos pessoais, rápidos para prosperar com os dons e talentos que o Senhor nos concedeu, mas não somos tão espertos
preferindo estar aos teus pés, como Maria naquela passagem bíblica, que escolheu a melhor parte e não lhe seria tirada esta dádiva. Nós queremos trabalhar para o Senhor, mas não sem inteligência. Nós queremos trabalhar para o Senhor, mas não como escravos. Nós não queremos estar aqui pelo pão dos servos, porque não só de pão viveremos. Nós queremos estar aqui pela intimidade contigo, pelo relacionamento paternal. Nós queremos estar nos teus braços, ó Deus, braços de um amor eterno que tem nos atraído com benignidade. Nós queremos estar aninhados em Ti, onde Tu nos revestes de vestes de louvores, onde o Senhor nos coloca na condição de um filho amado, onde o Senhor nos exalta sobremaneira e nos alivia a alma. Ah, Senhor, nós Te louvamos pelo Teu perdão. Te louvamos, porque Tu, ó Deus, sim, Tu és quem perdoa todas as nossas iniquidades, e quem da cova resgata as nossas vidas. Tu és o Deus que muda a nossa sorte. Tu és o Deus que não desiste de nós. Tu és o Deus que nos tira do chiqueiro para uma mesa de banquete. Tu és o Deus que nos ama com um amor eterno, imutável. E diz que o Senhor mesmo é quem perdoa os nossos pecados e deles não se lembrará mais. Ó Deus, é tão bom tê-lo, que nem sabemos por que saímos de perto de Ti, de tão absurdo que é. Mas uma coisa sabemos, que não há nada melhor do que estar nos Teus braços. Obrigado. Se porventura alguém aqui nesta noite saiu 1 centímetro para a terra distante, que o Senhor amasse essa pessoa agora no Teu peito, como um pai ao filho que ama, e santifique esta pessoa para Ti, ó Deus.